Queridos amigos, sejam bem-vindos ao canal Videira Espírita. Meu nome é Cristina Brito e este é o programa Projeto 15 Minutos, o Evangelho segundo o Espiritismo. Aqui diariamente estudamos a terceira obra básica da doutrina espírita, codificada por Allan Kardec, o Evangelho segundo o Espiritismo. Atualmente estamos no capítulo 13, que a vossa mão esquerda não saiba o que dá a vossa mão direita. Estamos no final do capítulo, vamos ver hoje o item número 19 e o título é a parte final de Instruções dos Espíritos. O título vai falar hoje sobre, o subtítulo, Benefícios pagos com a ingratidão. O tema, não é? E por último, a beneficência exclusiva. Os benefícios pagos com a ingratidão é uma mensagem de um guia protetor recebida em San em 1862. Esse espírito protetor nos fala da ingratidão. Não esperar retribuição pelo bem que se faz. Às vezes pensa-se que a retribuição deva ser natural. Não é. Principalmente porque retribuição vem do outro, gratidão vem do outro e o outro é o outro. Só podemos responder por nós. Não podemos vincular a nossa ação no bem pela resposta do outro. Ou bem queremos fazer o bem, ou bem não queremos fazer o bem. Eu vou fazer o bem, mas só se a resposta ao bem que eu fizer seja boa. Então, eu não quero realmente fazer o bem, se eu estou colocando condições para isto. O que atrapalha? Não, mas eu quero fazer o bem, mas não quero ser magoado. O que será magoado? É o que bem o Espírito vai nos dizer. E dói ouvir isso. Dói ouvir porque o que é magoado é o nosso orgulho. Pois é. Por que não podia ter feito isso comigo, não é? Por que não? A pessoa não deveria ser ingrata, a gente pensa. Mas não existe livre-arbítrio? Se existe liberdade de escolha, ela pode escolher o que quiser até ser ingrata. Pensamos, moralmente não é a melhor escolha, mas é a dela, não é a nossa. Sobre a nossa escolha, nós podemos optar por não sermos ingratos, por sabermos que isto é alguma coisa ruim de se fazer para nós, na nossa vida. Nós não queremos ser ingratos. E se o outro quiser? É direito dele. Direito de responder livremente. Isso se chama livre-arbítrio. Então não vale a pena ser bom. Se eu vincular a minha ação à resposta do outro, isso é justo para comigo e com o meu próprio crescimento espiritual, moral? Eu não desenvolvi essa virtude. Por quê? Porque o outro... A nossa consciência chega uma hora e fala assim, como é que é? Eu não desenvolvi essa virtude por causa do outro. Com certeza, chega uma hora que isso já não dá nem para ouvir. Mas na hora em que a gente se ressente da ingratidão, às vezes a gente acredita mesmo que é injusto. O que é justo é que o outro tenha liberdade de escolha. Deus deu a ele. E vamos ficar vinculados à nossa ação e não à reação do outro, e não à resposta do outro. Dissemos isso tudo porque isso vai nos ajudar já como pré-comentários da mensagem e assim podemos lê-la de uma forma mais integral. Vejamos então o que nos diz o Espírito Guia Protetor. Que pensar das pessoas que, tendo seus benefícios sido pagos com a ingratidão, não fazem mais o bem com medo de reencontrar ingratos?
Então ele começa com uma boa pergunta. A resposta que ele dá à sua pergunta é: essas pessoas têm mais egoísmo do que caridade. Então, essas pessoas têm mais de egoísmo do que de caridade. Por que não fazem o bem senão para dele receber sinais de reconhecimento? É não fazê-lo com desinteresse e o benefício desinteressado. É não fazê-lo com desinteresse e o benefício desinteressado é o único agradável a Deus. Eu li errado. Então, vou ver agora a integridade da frase. Essas pessoas têm mais egoísmo do que caridade, porque não fazer o bem, senão para aquele, senão para dele receber sinais de reconhecimento, é não fazê-lo com desinteresse. E o benefício com desinteresse é o único agradável a Deus. E o benefício desinteressado é o único agradável a Deus. Também são orgulhosas. Essas pessoas, além de egoístas, orgulhosas. Né? Eu aqui vou me incluir, não é? Porque sentimento de ingratidão não me é não familiar, não é? Gostaríamos que fosse, mas ainda quando vem, dói. A questão é aquela velha história. Não posso impedir o passarinho de pousar na cabeça, mas posso impedir de fazer um ninho. Nos impactamos ainda. Sim, temos o nosso orgulho ferido. Sim, temos o nosso egoísmo ferido, mas percebemos e procuramos nos domar, conversando conosco. E o desinteresse onde está? Quer fazer o bem ou não quer fazer o bem? Vai vincular o bem que faz ao que o outro vai fazer depois? Não é? Não é uma boa ideia. Também são orgulhosas, porque se comprazem na humildade do beneficiado que vem depositar reconhecimento aos seus pés. Então, quando isso não acontece, por que aquele reconhecimento, não é? Eu gosto tanto. Ou, não é? De novo, antes ele também fala sobre isso, sobre a questão do reconhecimento. E quando ele fala antes do interesse, ele vincula esse interesse desse reconhecimento ao egoísmo. E agora ele vai vincular também esse reconhecimento, só que dessa vez ele vincula ao orgulho. Por quê? Porque a esse se comprazer na humildade do beneficiado em reconhecer o benefício. Ao colocar o sentimento de gratidão aos seus pés. Continua ele dizendo: aquele que procura na terra a recompensa do bem que faz, não a receberá no céu, porque já recebeu aqui a paga. Mas Deus terá em conta aquele que não a procura na terra. Porque isto mostra o quê? Realmente aquele desinteresse, não é? É preciso sempre ajudar os fracos, mesmo sabendo de antemão que aqueles a quem se faz o bem não estarão contentes. Vão reclamar sim, não foi legal o que aconteceu, não foi, podia ter sido melhor. E é interessante que a gente vai ver muitas vezes dentro desses contextos a figura dos filhos imaturos, não é? É preciso sempre ajudar os fracos, mesmo sabendo de antemão que aqueles a quem se faz o bem não estarão contentes. Sabei que se aquele a quem prestais serviço esquece o benefício, Deus vô-lo terá mais em conta
do que se estivesseis já recompensados pelo reconhecimento do beneficiado. Deus permite que sejais pagos, por vezes com a ingratidão. Olha que interessante. Deus permite que sejais pagos por vezes com a ingratidão para quê? Para experimentar a vossa perseverança em fazer o bem. E sabeis, aliás, se esse benefício esquecido no momento não dará mais tarde bons frutos? Porque às vezes a gente quer, né? A gente quer que aquele benefício que prestamos já vejamos os bons frutos, que a pessoa se aproveite deles. E existe isso também, mesmo que não haja a gratidão expressa, a falta de aproveitamento dos bens que depositamos naquela pessoa também nos entristece, como se eles devessem ter sido aproveitados como nós acreditamos que devessem ter. Aqui, bom aproveitamento é aquilo ali. Veja como fulaninho aproveitou os bens que recebeu de cicrana. E você não aproveitou. E às vezes a gente sente nesse não aproveitamento dos recursos que despendemos, a gente sente como uma ingratidão. E é isso que ele vai dizer aqui, olha. E sabeis, aliás, se esse benefício, esquecido no momento, não dará mais tarde bons frutos? Estais certos, fiquemos certos, ao contrário, de que é uma semente que germinará com o tempo. Infelizmente, não vedes sempre, senão o presente. Então, às vezes, nós não vamos estar presentes quando as sementes que ajudamos a estar na vida daquela pessoa, quando elas derem frutos. Mas isso não quer dizer que não darão frutos, simplesmente que nós não vamos estar lá para ver. Trabalhais para vós e não tendo em vista os outros. Não, mas só vale se eu vir. Se eu não vir, não vale. Então, peraí, então eu estou trabalhando para eu ver, não estou trabalhando para ajudar o outro. É isso que ele quer nos fazer refletir. Os benefícios acabam por abrandar os corações mais endurecidos, ou seja, aquelas sementes elas vão germinar num determinado momento. Mas quando o espírito mais endurecidos, eles podem ser menosprezados neste mundo, os benefícios, que muitas vezes despendemos para muitos corações, às vezes podem ser ali menosprezados nesse mundo, mas quando o espírito se desembaraçar de seu envoltório carnal, com a desencarnação, lembrar-se-á, e essa lembrança será seu castigo. Então lamentará sua ingratidão e quererá reparar sua falta, pagar sua dívida noutra existência, frequentemente aceitando mesmo uma vida de devotamento para com o seu benfeitor. Porque a nossa visão é tão estreita, não é? Ela só vê a vida atual. É assim que, sem disso suspeitardes, tereis contribuído para o seu adiantamento moral e reconhecereis mais tarde toda a verdade dessa máxima. Um benefício jamais se perde. Um benefício jamais se perde. Então, se foi plantada uma semente boa, essa semente boa ela vai germinar. É que às vezes aquele solo ainda está empedrado, vai precisar, né, se tornar mais maleável, e às vezes é o tempo e muitas vezes a dor que ajuda a tornar aquele coração um terreno mais maleável. Mas a semente ela é incorruptível, o bem é incorruptível, está lá, é semente de luz. Luz não envelhece, luz não apodrece, de luz. No momento certo, vai brotar, vai crescer, vai dar fruto. Só que esse momento certo depende daquela pessoa e não de nós.
Então, um benefício, essa máxima, é toda a verdade. Um benefício jamais se perde. Mas tereis também trabalhado para vós, porque tereis o mérito de haver feito o bem com desinteresse e sem vos deixar desencorajar pelas decepções. Isso é tão importante. Então, vejamos, o desinteresse é importante, mas também mantermos o nosso bom ânimo diante das decepções. Não esmorecermos na nossa determinação em continuarmos seguindo Jesus, as suas lições. E as lições de Jesus é fazer o bem, fazer o bem, fazer o bem. O máximo que conseguimos, o maior número de vezes, o maior tempo possível que conseguirmos. E no exercício vamos cada vez mais melhorando. É pequena outra, mas nós não vamos terminar o capítulo hoje. Vamos deixar o item 20 para amanhã, falando sobre a beneficência exclusiva, que será isso. Amanhã vamos ver. Hoje ficamos com esta rica mensagem dos benefícios pagos com a ingratidão. Nossa gratidão ao guia protetor que nos trouxe esse rico ensinamento. Até amanhã, queridos amigos, que Jesus nos abençoe a todos e voltaremos a nos encontrar no programa Projeto 15 Minutos, o Evangelho segundo o Espiritismo. Muita paz a todos.